47. Há também uma questão interessantíssima, que é a mudança de comportamento dos jovens de uma maneira geral. E nós chegamos aqui à notícia de que os jovens brasileiros estão saindo de casa cada vez mais tarde. E esse comportamento, segundo a notícia, passou a ser mais frequente nas idades entre 25 e 34 anos de idade. Olha, de 25 a 34 anos de idade, há um tempo atrás, a gente já tinha trabalhado, começou a trabalhar lá, com a carteira lá, muito mais. O pessoal, eu acho que é a turma do neném. Será que é o neném? Não sei. Quem vai conversar conosco é o Fred Wigner, que é psicólogo. Fred, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado pelo convite, Heraldo. Bom dia pra gente. Agora, Fred, esse fenômeno é um fenômeno brasileiro, um fenômeno global, europeu? Qual é a sua avaliação? Minha avaliação é que a dificuldade da independência financeira é um dos principais motivos. Então, atualmente, os jovens, né, as pessoas que chegaram no mercado do trabalho, elas demandam agora um nível de formação maior para conseguir, assim, se colocar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho que está mais exigente, Heródoto, o que acontece? As pessoas precisam de ter mais formação, precisam de ter experiências, e isso faz com que, muitas vezes, o primeiro emprego, os salários também, vão colocar um achatamento da questão da remuneração, então não se dá para poder se custear essa independência de uma forma tão breve, logo no início de carreira. Então, se a gente pensar em gerações anteriores, a tendência era que se saísse mais cedo possível da casa dos pais. Atualmente, a geração dos milênios, a geração Z que está chegando aí no mercado de trabalho, são gerações que demandam mais tempo. E tem outra coisa também, outro fator. Quando você está na casa dos pais, você tem um certo estilo de vida, e aí quando você está em início de carreira, e quando você tem que fazer aí a busca da independência financeira, você também vai abrir mão aí de algumas regalias, abrir mão de alguns comportamentos, de alguns padrões que você estava acostumado. Isso faz com que também as pessoas acabem saindo um pouco mais tarde para a casa dos pais. Então, para mim, tem tudo a ver com a independência financeira e a questão dos salários também, e é o nível de exigência que as empresas têm e de experiência para poder ocupar cargos e posições mais altos. Agora, Fred, também não existe uma certa acomodação, pô. De ficar na casa dos pais e tal, sabe como é que é? Tá difícil vencer o complexo de Peter Pan, né, Heródoto? Então, uma coisa interessante, bem lembrado. Uma coisa interessante também, no meu ponto de vista, no meu olhar, é que a gente também nunca teve adultos como adolescentes tão infantilizados assim também. Então a gente tem uma geração também onde está difícil de ter um amadurecimento psicológico, ou difícil do desenvolvimento, né, da autonomia, porque você ser independência financeira tem tudo a ver com a sua questão de escolhas, autorresponsabilidade, comprometimento, você dá conta da própria vida, e aí a gente acaba tendo que lidar aí com o nosso Peter Pan interior, né, com a nossa criança que não quer envelhecer. Um outro detalhe muito importante é que essa geração mais nova, que está no trabalho, a geração que a gente pode chamar de geração Z, tem uma outra relação com a questão de sucesso, não necessariamente é um salário alto, mas sim uma empresa que fale de a questão da diversidade, uma empresa que fale de propósito, uma empresa que trabalhe com a questão de sustentabilidade, se é uma empresa que não prejudica o meio ambiente. Então, hoje em dia também, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eles têm uma relação diferente com a questão do salário, com a questão do dinheiro e do sucesso. O sucesso não necessariamente está associado ao cargo mais alto ou ter um grande salário, mas sim ter um trabalho que gere propósito, que gere conexão, que gere sentido. Compreendo. Agora, Fred, o fato, por exemplo, do filho, da filha, estudar em outra cidade ou em outro país ajuda também vamos dizer, esse desmame da casa dos pais? Tem alguns pais até que, né, privilegiam isso, dão um empurrãozinho. Olha, Heródoto, é uma boa experiência, tá? Eu também trabalho com orientação de carreira vocacional e, assim, nem todo mundo também tem maturidade emocional para poder ficar longe da casa dos pais por um tempo. Então, existem os dois cenários. Existem pessoas que se desenvolvem e existem pessoas que não dão conta e aí retornam, enfim, ou até mesmo adoecem. É bem interessante que antes de fazer uma tomada de decisão, a pessoa tenha consciência, junto com a família, se ela tem preparação emocional, porque morar longe da casa dos pais ou uma outra cidade vai demandar outros recursos, especialmente recursos emocionais.
Perfeitamente. Agora, isso, como você disse, vem mais dessa geração mais recente que você chamou de geração Z. Essa geração Z é o pessoal que nasceu há quanto tempo? Nós temos vários representantes aqui na nossa redação. Vários deles. A geração Z está com 20 e poucos anos. A gente também pega, segundo essa pesquisa, um pouquinho da geração dos milênios também, o pessoal dos 30 e poucos anos. Então, perceba que essa questão de postergar a saída dos pais tem muito a ver com a capacidade que eu tenho de me sustentar, de sobrevivência, de independência financeira. Existem casos e casos, mas se a gente pega uma fatia da população que está apresentando, a gente tem que entender também um pouco mais profundamente, que também os salários iniciais são muito ruins. Então, também, como você, como recém-formado, no seu primeiro, segundo emprego, ter também uma rentabilidade que consiga fazer com que você consiga pagar aí a sua independência financeira. Então, também tem esse ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, não se trata só apenas de um fator psicológico, um fator de dependência, tal, mas também da condição de subsistência desses profissionais aí no mercado e na sua independência financeira, na sua autonomia. Agora, essa estabilidade psicológica tem sofrido abalos com as redes sociais ou não? Muito. A gente é uma geração, atualmente o Brasil apresenta aí altos níveis, os primeiros índices de ansiedade, de depressão, o número de alcoolismo crescendo bastante. Estamos numa sociedade doente, né? Cada vez mais você precisa, inclusive as empresas têm contratado programas de qualidade de vida, saúde psicológica, têm contratado também plataformas que vão dar suporte aos funcionários. Isso tem se tornado um hábito, porque uma das competências, inclusive, que mais se desenvolve na liderança atualmente é a inteligência emocional. Pois é, interessante. Realmente muito, muito interessante isso. E sem essa inteligência emocional, nossa carreira numa corporação ou numa entidade qualquer é mais difícil, não? Perfeito. Toda tomada de decisão que eu tenho na minha vida passa pela minha personalidade. Quanto mais autoconhecimento, mais autoconsciência, saber os meus gatilhos, saber aquilo que faz com que eu exploda, né, o meu temperamento, que eu me desequilibre, e tiver consciência, melhor eu consigo gerenciar. Ansiedade todos temos, momentos de tristeza todos temos, mas é importante que a gente consiga entender os gatilhos e como gerenciar isso. E não tem outra palavrinha, é autoconhecimento que dura aí a vida toda. Perfeito. Fred, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado, eu. Eu que agradeço ao psicólogo Fred Figner, conversando conosco. Aí veja que coisa interessantíssima. Aliás, eu até descobri duas coisas. Uma é que quando eu vi que esse pessoal aqui da redação é da geração Z, eu cheguei à conclusão que eu sou da geração A. Dá uma diferença de idade. E já que ele falou em inteligência emocional, se cair na sua mão o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, leia, porque o livro é muito bom. É uma coisa extraordinária. Ele lembrou agora pra gente aqui, o Fred Fix. Cair na sua mão, leia, porque vale a pena.